Queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Você aqui conosco é sempre uma bênção extraordinária. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Esta programação está entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1, aqui na Grande Marabá, e também estamos nas redes sociais, nas plataformas digitais, especialmente no canal da TV no YouTube, onde você pode compartilhar o link desta programação. Você que está em qualquer parte da terra nos assistindo, Deus te abençoe. Obrigado por sua audiência também. Hoje nós iremos falar destas promessas à Igreja do Senhor Jesus e vamos iniciar falando sobre o texto áureo, a verdade prática e também fazendo a leitura bíblica em classe, que é o texto base da lição de hoje, as promessas de Deus para a Igreja. Vamos ao texto áureo que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. A verdade prática diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. A leitura bíblica em classe está em 3 passagens bíblicas: Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16 e Atos dos Apóstolos capítulo 1. Acompanhe na sua tela a leitura bíblica. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos à apresentação dos objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo é apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. Depois, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da Igreja no mundo. E, por fim, o terceiro objetivo da lição de hoje é conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. No primeiro bloco deste programa, nós iremos falar sobre a natureza da promessa de Deus para a Igreja. 3 pontos serão abordados aqui pelos nossos comentaristas. O primeiro ponto: a promessa de sinais sobrenaturais. O segundo ponto: a promessa de revestimento de poder. O terceiro ponto da lição: promessas espirituais para uma instituição espiritual.
espiritual. Que bênção! Nós, portanto, vamos aprender no programa de hoje que a Igreja de Jesus, ela tem promessas poderosas, gloriosas. A Igreja de Cristo Jesus, ela desfruta já destas promessas. Na lição passada, no programa anterior, nós falamos sobre as promessas de Deus para Israel. E no programa de hoje, iremos trabalhar esta temática, as promessas de Deus para a sua igreja. E para comentar a lição de hoje, já está aqui conosco os nossos comentaristas. Estamos recebendo com muita alegria o pastor Amarildo Coelho, pastor Elias Gomes e o evangelista Wallace França. Evangelista Wallace França, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos na lição 3 e hoje iremos falar das promessas para a igreja. Perfeito, pastor Epaminondas, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, pastor Amarildo, paz do Senhor pastor Elias. É uma grata satisfação. Hoje nós entramos na nossa seara, num ambiente que a gente gosta muito de tratar. Hoje nós temos aqui, pastor Epaminondas, na nossa bancada, um pneumatólogo. E hoje o tema, ele comporta tratarmos sobre essa doutrina também do Espírito Santo, essa imersão do Espírito Santo no Espírito Santo. Portanto, eu acredito que nós teremos grandiosas lições. Na lição passada, nós revisitamos o tema acerca de Israel, estudamos sobre o dispensacionalismo. O senhor foi muito profundo nas temáticas abordadas. Eu acredito que os nossos alunos alcançaram o objetivo daquela lição. E hoje a gente vai falar sobre a nossa casa, vai falar sobre essa questão espiritual e também local, essa questão física da igreja espiritual e da igreja também local, da igreja universal. E nós certamente sairemos daqui muito abençoados com o aprendizado dos nossos alunos. Que bênção, que maravilha. Que bom que nós estamos debaixo de um guarda-chuva, Com certeza. O guarda-chuva do nosso querido pastor Elias Gomes, um profundo estudioso do tema e da matéria. Pastor Elias, ao Senhor Jesus, seja bem-vindo. A palavra-chave hoje é igreja e nós, enquanto igreja, desfrutamos, pastor Elias, de promessas já hoje. Com certeza, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Amarildo, o evangelista Wallace, a paz do Senhor, a todos os nossos irmãos que certamente estão nos acompanhando agora. E nesta lição nós contemplaremos, pastor Amarildo, o privilégio, eu sempre tenho falado que é um privilégio impagável, porque nós não teríamos jamais a condição de pagar pelo fato de nós sermos igreja. E nós não estamos falando isso com um aspecto de arrogância ou de soberba ou isso ou aquilo, não. Isso é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Mas o certo é que, pelo fato de nós sermos igreja, tem promessas e promessas extraordinárias da parte de Deus e nós devemos desfrutar, porque todas essas promessas, elas já foram incluídas, evangelista Wallace, no pacote do Calvário, quando Cristo bradou lá na cruz, tetelestai, está consumado, então ele devidamente incluiu em todo o pacote do sacrifício vicário essas promessas das quais nós trataremos na lição de número 3. Muito bem, pastor Amarildo Coelho, o Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo. Hoje iremos falar de promessas à igreja do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Elias, servos de Deus que estão nos assistindo, é sempre um prazer estar com vocês. A gente termina aprendendo muitas coisas, até porque Deus tem, nas suas promessas, tem nos dado dons para, com a igreja, compartilhar com a igreja, com o povo de Deus, o conhecimento, Entre as promessas de Deus, nós temos os dons do Espírito Santo, temos o revestimento do poder, o batismo com o Espírito Santo, enfim, são muitas as promessas. E vocês estiveram na lição passada falando sobre as promessas de Deus para com Israel. E assim como Deus promete que Israel jamais será destruído, nós já provamos pelas Sagradas Escrituras que Israel jamais será destruída, assim também a igreja tem a promessa de que jamais será destruída. Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Maravilha. Pastor Elias Gomes, vamos iniciar os comentários dos tópicos da lição. O primeiro tópico é sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja. Promessas de sinais sobrenaturais. Essa promessa aqui, pastor Elias, nos parece que ela está umbilicalmente relacionada com a evangelização, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas,
quando o Senhor instituiu a igreja lá no princípio, e nós vimos que o próprio Deus, o Pai, por assim dizer, idealizou a igreja dele, o Filho edificou a igreja, por isso que ele mesmo fala em Mateus capítulo 16 sobre esta pedra, e ele se referia a ele mesmo, a consolidação que seria feita sobre a pedra da esquina, que era o próprio Cristo, e sobre a sua palavra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e, por fim, ele prometeu ao evangelista Wallace o Espírito Santo, que guiaria a igreja, que orientaria a igreja, que vos faria lembrar de tudo aquilo que o Senhor havia ensinado, e também estaria consolando a igreja em todos os momentos de adversidade. O certo é que nós vimos em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, pastor Epaminondas, o estabelecimento daquilo que nós chamamos e conhecemos de grande comissão. A grande comissão, na verdade, ela tem dois aspectos, ou tem dois lados, primordialmente falando. Nós vemos em Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, evangelista Wallace, onde o Senhor diz, ide, pregai. E aqui, em Mateus capítulo 28, o Senhor fala sobre aquilo que nós chamamos por ensinar, ou doutrinar, ou fazer discípulo, porque o Senhor tinha em mente, e ainda tem, que as pessoas não só sejam alcançadas pela pregação do Evangelho, para serem inseridas no seu reino, para serem inseridas no seu corpo, não, mas que elas permaneçam, que elas perseverem. E, tendo em vista esta necessidade, ele viu muito bem a necessidade de ensinar. Então, isso é um papel da igreja. A igreja dela deve pregar no exercício das suas atividades, da sua missão primordial, que nós chamamos de... A igreja ela tem um papel, a igreja ela tem um propósito para o qual o Senhor a estabeleceu aqui na terra, e um dos maiores propósitos, além daquele propósito de adorar a Deus, é fazer missões, é pregar o Evangelho, é um propósito missiológico. Então, nesse propósito aqui, nós vemos 3 verbos que estão em ação. E por que verbos? Justamente porque a igreja ela é e deve ser caracterizada por uma instituição que está num contínuo dinamismo evangelístico, que ela está em contínuo movimento, porque a igreja ela não é como água de poço, ela não é parada, ela é como águas correntes, ela é como águas que estão em contínuo movimento. A igreja do Senhor, ela se preocupa em ir, ela se preocupa e deve se preocupar em ensinar e também batizar. E esse batismo aqui, em primeira instância, em Mateus 28, o batismo em água, ali para ser uma representação, um simbolismo do que acontece com a pessoa quando é inserida no corpo de Cristo. Então, tem uma missão gloriosa. Nós vemos que todos esses atos que devem ser desenvolvidos pela igreja é acompanhado por sinais, pastor Amarildo, e aqui é que nós vemos a beleza da concretização da promessa, porque Deus prometeu que faria coisas extraordinárias na medida que a igreja se propusesse a fazer aquilo para o qual o Senhor destinou, mas o Senhor não ia deixar isso acontecer de qualquer forma. Ele ia manifestando ajuda, com que? Manifestando sinais, prodígios, maravilha, para dizer assim, esta palavra é verdadeira, para dizer essa evangelização, esse povo ele é chamado para este fim. E eu só gostaria de finalizar lendo o versículo de número 20, que por sinal é o último do capítulo 16, do Evangelho segundo escreveu Marcos, que o Senhor diz assim, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Aí eu acho isso aqui lindo, cooperando com eles o Senhor. O Senhor aqui está na condição de cooperador, porque o operador, nesse contexto aqui, pela graça e misericórdia de Deus, é a igreja do Senhor. E aí, olha, o Senhor cooperando com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, ele está aqui confirmando, porque todos aqueles que crerem no seu nome veriam esses sinais, que seriam uma espécie de chancela, de confirmação de que a palavra que estavam sendo pregada era legítima. Muito bem. Evangelista Wallace França, no versículo 17, Jesus ele usa a expressão em meu nome.
nos lembra muito um instituto jurídico, né, o da procuração, quando nós, em nome de Jesus, realizamos a sua obra, realizamos sinais, prodígios e milagres, nós fazemos em nome de alguém que nos outorgou poderes. Fale aí também sobre a promessa de revestimento de poder. Perfeito, pastor Epaminondas. Não só a terminologia procuração, mas a própria terminologia, como o senhor acabou de falar, outorga, como a terminologia delegação, essas delegações de poder, que é eu emitir para outro, transportar para outro uma autoridade, transferir para outro, transferir, né, para outro uma autoridade. E como o pastor Elias bem disse, pastor Epaminondas, a igreja, além do seu propósito principal, que é adorar a Deus, ela tem um papel de ser uma agência missionária, missiológica, uma agência de evangelização e, portanto, a instituição mais poderosa da terra, certamente, é a igreja universal, a igreja local. E a igreja universal, nós não estamos falando sobre denominações, estamos falando sobre a igreja como organismo e como organização, como nós já aprendemos aqui no nosso primeiro trimestre. Mas, bem, além da igreja ser essa agência missionária, é necessário que ela se revista de poder, pastor Epaminondas. E aqui nós entramos na seara propriamente pentecostal, porque nós não somos cessacionistas, nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Para a igreja realizar esse propósito de missões, esse propósito de evangelização, é necessário que a igreja ela não esteja vestida, mas revestida de autoridade, revestida de poder. E isso nós conhecemos bem como se trata. E aqui cabe nós fazermos uma análise parentética, abrirmos um parêntese para que a gente trate aqui um pouco sobre o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Quando nós estamos tratando aqui da promessa de revestimento de poder, nós estamos falando de uma imersão, que é aquela bênção proveniente pós a bênção da salvação propriamente dita. Então, quando nós analisamos sobre o aspecto do batismo, tanto no quanto pelo Espírito Santo, é necessário nós analisarmos sobre 3 prismas, né? O agente, o batizador, o candidato e também o elemento no qual você está sendo inserido. E aqui, quando nós pegamos, pastor Epaminondas, esses textos, quando nós tratamos sobre o batismo no Espírito Santo, é necessário nós recordarmos o que diz Mateus, no capítulo 3, versículo 11, que é o versículo paradigma de toda essa temática. Então, João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma promessa feita por Jesus, de revestimento de poder, e ele vai ser o próprio agente que vai ser o batizador, que vai imergir aquele crente na seara dos dons espirituais, ou seja, no elemento, na dimensão carismática dos dons espirituais. E aqui a promessa é cumprida. Nós vimos o pastor Elias tratando sobre a inauguração da igreja, mas também nós tivemos a própria fundação da igreja, ou vice-versa. Quando Jesus diz que inaugura ali a igreja, em se tratando com Pedro naquele episódio, nós percebemos que nós estamos tratando de um aspecto de fundação, mas a sua inauguração realmente ela vai se dar com a descida de Pentecostes. E ali a igreja vê fisicamente uma situação sobrenatural dos acontecimentos, dos revestimentos que ali adviriam e que estão permanentes até hoje, sendo que isso não é uma promessa só neotestamentária. Jesus promete, mas desde o Antigo Testamento, quando nós vemos o livro de Joel, capítulo 2, já havia se prometido esse derramamento do Espírito Santo, que é esse revestimento de poder, uma grande promessa para um processo missiológico. Portanto, a gente faz esse parênteses aqui só para tentar explicar melhor. Certamente o pastor Elias explicaria melhor, com mais detalhes, sobre essas nuances do batismo com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo, mas aqui a gente tenta, pastor Epaminondas, fazer essa diferenciação, levando em consideração de que o batismo pelo Espírito Santo, nós estamos tratando de um batizador sendo o Espírito Santo e colocando aquele candidato na condição de um novo crente, na condição de um novo salvo. É o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13. Então, isso aqui, esse batismo pelo Espírito Santo, é uma bênção preveniente,
é uma bênção que se trata de salvação, é um selo do Espírito Santo, é uma marcação de que você está salvo. Enquanto essa imersão no Espírito Santo significa revestimento de poder através de fogo, sendo como batizador o próprio Senhor Jesus. Muito bem. Pastor Amarildo Coelho, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Fale sobre esse terceiro ponto aqui da lição. Quando eu vejo essa expressão instituição espiritual, eu percebo que o fundador dela foi Cristo. Então, ele é um ser espiritual, divino, o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele, como o fundador da igreja, ele foi revestido do Espírito Santo. Ele se submeteu à ação do Espírito de Deus na sua vida, nos dando a entender que nós também precisamos desse revestimento do poder do qual falou o evangelista Wallach. Embora nós sejamos pessoas que fomos chamadas do mundo, a eclésia, chamadas do mundo para participar ativamente do reino de Deus, nós precisamos entender que nós não somos um clube, nós não somos uma associação. Uma agremiação. Nós, na verdade, fazemos parte do reino de Deus. Jesus, quando veio... Aliás, João, quando começou o seu ministério, cheio do Espírito Santo, já começou dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, após ser batizado com o Espírito Santo, após a tentação no deserto, que ele volta cheio do poder do Espírito Santo, ele começa a sua pregação dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uma colocação interessante, evangelista Wallach, dentro do que o senhor falou sobre a promessa do revestimento, o autor, Rinaldo Renovato, ele diz o seguinte, com base na promessa de Cristo para os seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Nós, como instituição espiritual, precisamos entender que o revestimento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, é uma capacitação espiritual. Lembrando que Provérbios, no capítulo 1, versículo 23, o Senhor usou Salomão para falar sobre esse derramamento do Espírito Santo. Ele, primeiramente, exorta dizendo, convertei-vos pela minha repreensão. Aí ele diz, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, é uma capacitação. O Espírito Santo vem para iluminar a nossa mente, para que sejamos, então, conhecedores da palavra de Deus e possamos divulgar. Quando Jesus faz a promessa, ele diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, percebemos que a finalidade, pastor Elias, do revestimento de poder, não é para nós ficarmos apenas dentro de 4 paredes, falando em línguas. É bom profetizar, é bom, mas existe um propósito, é conhecer a palavra, vos farei saber as minhas palavras, aí Jesus vem e diz, ser-me-eis testemunhas. Então, eu vejo que essa instituição espiritual precisa assumir o seu papel e colocar em prática tudo aquilo que o Espírito de Deus nos capacita a fazer. Que bênção. Vamos para o resumo deste primeiro ponto da lição, que diz assim, as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. No próximo bloco, nós iremos falar sobre as promessas propriamente ditas de Deus para a sua igreja. Em instantes, estaremos de volta. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, estudando a terceira lição deste novo trimestre, falando sobre as promessas de Deus. Obrigado você que chegou agora, ligou seu televisor ou acessou o link da programação. Seja bem-vindo. Estamos hoje trabalhando a terceira lição do novo trimestre com o tema As Promessas de Deus para a Igreja. Vamos chamar na tela agora o mapa mental que contém o resumo do que nós iremos trabalhar neste segundo bloco do programa. As promessas de Deus para a igreja. O primeiro ponto, a promessa de vida eterna. O segundo subtópico,
promessa de poder. O terceiro subtópico, a promessa da glorificação do nosso corpo. Que bênção, que maravilha! Estamos hoje aqui com os nossos comentaristas, o pastor Amarildo Coelho, o evangelista Wallace França e o pastor Elias, que são nossos companheiros de vida eterna aqui nesta programação tão abençoadora. E eu quero chamar evangelista Wallace França, seus comentários para este primeiro subtópico aqui, evangelista Wallace, promessa de vida eterna. Fale sobre esta promessa. Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Amarildo. Quando nós lemos esse subtítulo, promessa de vida eterna, nós estamos falando diretamente de um dos fundamentos da nossa fé. É um dos fundamentos que nos fazem permanecer servos, claro, sobretudo o amor a Deus. Nós amamos ao Senhor. Mas o que nos motiva a permanecermos nesse caminho, certamente, é uma promessa de vida eterna, uma promessa de vida gloriosa, uma promessa de vida plena. E aqui o nosso autor, ele traz sobre esse contexto. E quando nós visitamos os textos sagrados, a Bíblia Sagrada, nós vimos que tem muitos textos que tratam a respeito dessa temática. E quando nós analisamos, por exemplo, o Evangelho de João 11, 25, que é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, ele diz assim: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essas palavras, elas são muito fortes e elas acabam sendo um grande fundamento da nossa fé. Quando nós revisitamos os nossos textos sagrados, quando nós conversamos com os nossos irmãos, quando nós debatemos essa temática, sobretudo do ponto de vista soteriológico, do ponto de vista da salvação, quando nós perguntamos aos crentes o que é que eles querem para o futuro, eles querem, não, eu quero uma promessa de vida eterna, sã, em paz, tranquila, eu quero um corpo revivificado, eu quero um corpo novo, eu quero um corpo glorificado. E tudo isso perpassa sobre essa promessa de vida eterna. E essa promessa de vida eterna, ela é prometida tanto pelo Senhor Jesus, quanto pelos escritos do próprio apóstolo Paulo, como pelos próprios escritos de João. Então, os crentes, eles têm uma grande esperança. Eles têm uma esperança de viver uma vida eterna, e uma vida eterna sem lágrimas, sem choro. Se nós pegarmos aqui Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, nós veremos que a palavra de Deus diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha só, a gente tratando sobre um ponto de vista já escatológico, a promessa de vida eterna, ela se cumprindo na vida de quem? Na vida dos crentes, dos irmãos, na vida da eclésia, na vida da igreja. E isso aqui, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, pastor Amarildo, é necessário nós frisarmos que isso aqui é só para quem crê. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, pastor Elias, 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz assim: ora, o homem natural não aceita estas coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso que nós estamos tratando nessa bancada aqui, ela só pode ser discernida espiritualmente. Não tem como eu explicar isso, conversar com isso com uma pessoa que não crê nas Escrituras, que não crê na Bíblia Sagrada, que não crê no poder de Deus. Agora, quando nós conversamos entre nós aqui, nós temos essa plena certeza, essa plena convicção. Os irmãos que nos assistem, que nos acompanham, certamente, eles vivem essa esperança e eles vivem nessa convicção. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. E quando o apóstolo Paulo trata, se fosses ressuscitados com Cristo, nós já estamos falando aqui de uma promessa de salvação. Se você aceitou a Cristo, se você se redimiu, se você é uma nova criatura, se você passou pelo batismo, que é atravessar, que é sair de um estado e passar para um outro, um estado salvífico, um estado de aceitação de Cristo. Essas palavras, realmente, elas são para aquelas pessoas que conseguem discernir espiritualmente. E elas não são palavras vazias.
elas são promessas. Então, nós vivemos em busca dessa promessa. Nós servimos a Deus porque o amamos, mas também nós servimos a Deus porque nós vivemos baseados nessa promessa, que essa vida que nós temos, a vida física, ela passará, mas a nossa vida espiritual, ela continuará eternamente, seja para o bem, seja para o mal. Isso nós estamos falando de forma bem clara, seja para o céu, seja para o inferno. Agora, cabe a quem? Cabe ao ser humano discernir através do seu livre-arbítrio. Aceito o caminho de ir para o céu, aceito a vida de morar com Deus, ou eu quero descer ao fogo, ao Hades, ao Sheol, ao Guiena. Então, todos esses aspectos ele tem que permear hoje o pensamento dos cristãos, que nós temos uma promessa vívida e cristalina de uma vida eterna. Muito bem. Pastor Amarildo Coelho, promessa de poder. A palavra poder, lá no texto grego de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, é dunamis, poder, algo sobrenatural, né? Inclusive, dizem que é a partir desta palavra que vem a expressão dinamite, poder. Este poder, pastor Amarildo Coelho, não é um poder da terra, não é? Não é um poder bélico, militar, não é um poder social, um poder monetário, não é um poder político, é um poder que vem lá de cima, não é, pastor Amarildo? Pastor Epaminondas, o que Deus tem para realizar na terra, homem nenhum, por mais intelectual que seja, por mais sábio que seja, ele tem a capacidade de realizar, a não ser pelo poder de Deus, que é a ação do Espírito Santo na vida do homem. O autor dessa revista, sabiamente falou que uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Pastor Epaminondas, evangelista Wallach, pastor Elias, grandes homens de Deus no passado tiveram que ser cheios do Espírito Santo para grandes realizações. Nós vemos em Números, no capítulo 11, os irmãos depois podem analisar, Moisés, ele foi usado por Deus de uma maneira gloriosa, mas houve um momento que Moisés manifesta um cansaço. Ele disse: Senhor, porventura eu gerei esse povo. E Deus, então, pede para que ele selecione 70 homens. Mas ele não chamou os 70 homens para fazerem coisas de sua própria força. Ele disse: escolhe 70 homens, eu vou tirar do Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus que está em ti, e colocarei sobre ele para que eles possam realizar esta obra. É interessante observar também, evangelista Wallach, que o próprio Jesus, Isaías, no capítulo 11, o versículo 1, diz assim: repousará sobre ele. Então, veja, o próprio Filho de Deus, o verbo que se faz carne, ele se coloca também sob esse poder, da ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. A Isaías diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de fortaleza, o Espírito de inteligência, do conhecimento do Senhor, o Espírito do conselho e de poder de Deus. Quer dizer, capítulo 11, versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Quer dizer, a plenitude do Espírito na vida de Jesus. Então, convém nos atentar que ele sendo cabeça, e nós como corpo, ora, é de se esperar que esse poder, esse Espírito de Deus que agiu no cabeça da igreja, atue também no corpo. Então, nós precisamos buscar da parte de Deus esse poder para que nós possamos, então, realizar e ser eficientes na realização da obra de Deus aqui na terra. Lembrando, pastor Epaminondas, só para complementar, pastor Elias, o pastor Amarildo fez uma leitura muito interessante, de um texto sagrado muito interessante, que algumas pessoas podem até confundir, né? Os 7 Espíritos de Deus. Mas Deus tem 7 Espíritos, né, pastor? Lembrando que é um Espírito só, aí compartilhado na perfeição. O número 7 significa perfeição. A plenitude, compartilhado, né? na plenitude dessas 7 terminologias. Interessante, pastor Epaminondas, permita também, pastor Sim, Wallach, claro. Eu lembrei também de outra passagem, que está em Isaías 61. E eu já estou com a passagem do cumprimento da profecia, Lucas 4. Pronto, então vai bater. Então, veja, o profeta Isaías,
já profetizando sobre esta ação do Espírito na vida daquele que havia de vir, ele falou: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, queridos, se o próprio Cristo esteve sobre a ação do Espírito Santo de Deus, quem somos nós para rejeitar esta ação? E em Lucas, cumprindo-se esta profecia, 700 anos aproximadamente depois, Jesus estava na sinagoga, no sábado, em Cafarnaum, e então foi-lhe dado o livro da profecia de Isaías, que o pastor Amarildo leu. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Aí eu gosto disso aqui, pastor Elias, para... A unção do Espírito, ela tem sempre uma objetividade. A unção do Espírito nunca é aleatória. Ninguém é cheio do Espírito, ninguém é ungido pelo Espírito Santo para vanglória, para autopromoção, para enriquecimento. Ninguém é cheio do Espírito, ungido pelo Espírito Santo, senão para evangelizar os pobres, para curar, para fazer com que os quebrantados de coração sejam aliviados e apregoar liberdades aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Há um objetivo no revestimento de poder, não é, pastor Elias? E aí, pastor Elias Gomes, eu gostaria que o senhor falasse sobre a promessa da glorificação do corpo. Nós já falamos sobre a promessa da vida eterna, o evangelista Wallach. Pastor Amarildo falou da promessa de poder. Agora nos fale sobre esta promessa, a glorificação do corpo. O que é isso, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas. E essa temática sobre o batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, nós já vamos entrar agora na promessa da glorificação do corpo, mas como é uma temática instigante, eu creio que nós evidenciarmos aqui que há muitas pessoas que pensam que o batismo no Espírito Santo tem uma finalidade apenas do falar em línguas. Não, e o falar em línguas não é uma finalidade do batismo no Espírito Santo. É uma evidência, é um sinal, é um distintivo, é uma consequência, na verdade. E, na verdade, não é uma finalidade em si mesma. As línguas, então, portanto, nós devemos observar direitinho com relação à sua finalidade quando nós associamos ao batismo no Espírito Santo. E aí eu até lembrei de Atos, capítulo 4, versículo 31, muito conhecido: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E esse cheio ali é na perspectiva lucana, que quer dizer ser revestido de poder. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só, mais uma vez a finalidade principal entrando em evidência. Mas uma outra promessa, pastor Epaminondas, que está prevista para a igreja, isso aqui vai acontecer, querendo alguns ou não, isso aqui vai acontecer. Acontecer com quem? Para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que permanecerem fielmente ao Senhor, para aqueles que reagirem positivamente às proposituras de Deus explicitadas nas Escrituras no campo soteriológico, no campo da salvação. Nós vemos que a promessa da glorificação do corpo aqui consiste, entre outros aspectos, primordialmente, a imortalidade do corpo e a incorruptibilidade. Olha só que coisa extraordinária. Uma vez que nós somos matéria e nós sabemos que nós somos um ser composto de parte material e duas partes imateriais, por assim dizer. Mas essa parte material, ela é composta de carne e sangue. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, que carne ali é física, a carne ali não está no sentido de natureza pecaminosa. Ele está dizendo assim: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, não pode entrar nos céus. Então, e logo em seguida ele vai falar exatamente sobre isso. Ele diz assim: nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, ante o soar da última trombeta. E aí, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aí ele vem dizer que convém que isso que é
corruptível se revista da incorruptibilidade, diz que é mortal se revista da imortalidade. E qual é o propósito de tornar o corpo incorruptível e imortal? É tornar o corpo de cada crente que morreu em Cristo, salvo com o nome no livro da vida, semelhante ao corpo de Cristo Jesus. É o que nós vemos em Filipenses capítulo 3, versículo 21, o próprio Senhor, usando o apóstolo Paulo, ele diz assim, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo falível, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E eu gosto da 1 de João, capítulo 3, versículo 2, pastor Amarildo, ele diz assim, amados, nós agora somos filhos de Deus, evangelista Alex, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas, quando ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Amém. Semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E o que é essa glorificação? É a manifestação da glória, que nós não só vamos contemplar, mas da qual também nós vamos desfrutar, conforme o apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 8, diz assim, porque no versículo de número 18, do capítulo 8, diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É claro que essa glória aqui não é a de Deus em si, na sua essência, no seu nível, não. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele deixa muito claro que as estrelas têm uma glória, o sol tem uma glória, mas haverá uma glória reservada para a igreja do Senhor, e essa glória há de ser revelada aqui. E eu gosto de observar, pastor Epaminondas, para finalizar a minha fala, eu gostaria de ler 2 versículos. O versículo 19 diz assim, porque a ardente, parece que ferve, há uma ardente expectação da criatura para a manifestação dos filhos de Deus. E no versículo de número 29, ainda de Romanos 8, só para concluir e ratificar que esta é uma promessa que foi direcionada para a igreja e que vai se cumprir, ele diz assim, porque os que dantes conheceu também os predestinou. E predestinou aqui está no sentido coletivo, os predestinou para serem, olha só, pastor Marido, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Então, ainda no versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz que é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou o corpo de Cristo, também ressuscitará o vosso corpo para ser semelhante ao do Senhor Jesus. Então, é uma promessa indubitável, é uma promessa inquestionável que não dá lugar, nem margem alguma, para questionamentos paralelos, pastor Epaminondas. Muito bem. A promessa de glorificação do nosso corpo é o último estágio da história da redenção, da salvação, não é? Quando nós estudamos a história da salvação do homem, nós temos 5 capítulos. Nós temos a criação, a queda, nós temos a redenção, a restauração, que é o momento que nós estamos vivendo agora, e, por fim, a glorificação. E esse capítulo aqui é muito importante. O pastor Elias, com maestria, tratou da glorificação do corpo. E essa glorificação do corpo, ela envolve, pastor Elias, de uma vez por todas, a eliminação do pecado da vida do crente. Nunca mais pecaremos. Isso é glorioso, pastor Amarildo. Nós estamos aqui agora, mas o pecado está à nossa espreita. Nós pecamos por pensamento, por obras ou por palavras. Pastor Amarildo, mas chegará o dia que nós vamos fazer aquela pergunta que o apóstolo Paulo fez aos Coríntios. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A morte, ela é consequência exatamente do pecado. E isso é maravilhoso, pastor Elias, saber que um dia a glorificação, pastor Amarildo,
é o estágio em que todos nós, evangelista Wallace, estaremos de uma vez por todas livres até da presença do pecado. Seria a culminância do projeto de Deus maior para toda a humanidade, mas que, infelizmente, uma parte rejeitou, e a igreja desfrutará de uma forma brilhante. O pastor Epaminondas trouxe de forma muito brilhante os 5 capítulos da história da humanidade em termos teológicos, e a gente lembra também dos 3 capítulos da própria salvação, né? Nós somos justificados em Cristo, nós fomos santificados nele, somos santificados todos os dias progressivamente nele, através do Espírito Santo do Paracleto, que nos ajuda a nos santificarmos, mas para buscarmos o quê? Qual é o objetivo que a gente alcança? É a glorificação. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, pastor Elias, versículo 22, ele diz que, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Toda a criação. Então, toda a criação, hoje nós estamos naquele aguardo, daquele momento de sermos glorificados. Então, isso aí é o objetivo do crente, da promessa de vida eterna de um corpo glorificado. Que maravilha. Vamos para a sinopse do segundo tópico da lição, resumindo, portanto, este momento do programa. Segundo as Escrituras Sagradas, é necessário à igreja fé, fidelidade, em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado na sua volta. Agora sim, essa é a sinopse do segundo tópico dessa lição que nós estamos aqui aprendendo muito com os nossos comentaristas. No terceiro bloco do programa, portanto, no último, nós iremos falar sobre condições para viver estas promessas. Exige condições? Há critérios? Há requisitos? Vamos ver no próximo bloco, portanto, não saia daí. Voltaremos já já. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, estudando a terceira lição deste quarto trimestre, onde o assunto hoje aqui na mesa é as promessas de Deus para a igreja. Estamos falando sobre promessas espirituais maravilhosas que nós estamos desfrutando e outras que ainda iremos desfrutar. Neste terceiro tópico da lição, nós iremos falar sobre as condições para viver as promessas de Deus. Exige-se do crente alguns critérios, tem requisitos? Vamos descobrir no programa de hoje, nesse terceiro bloco. Não saia daí, permaneça conosco até o final desta programação. 3 pontos serão abordados aqui. O primeiro, é preciso crer. Depois, é preciso ser fiel. E, por fim, é preciso obedecer a Deus. Portanto, nós já temos aqui, pelo menos, essas 3 condições apresentadas pelo comentarista: crer, ser fiel e obedecer. Eu quero iniciar com o evangelista Wallace França. Essas condições apresentadas aqui pelo comentarista da lição para viver as promessas de Deus começa com o crer. É necessário crer, não é, evangelista? Perfeito, pastor Epaminondas. Nós estamos falando da centralidade da nossa fé. Quando nós falamos na palavra crer, é impossível, é indissociável de nós não tratarmos sobre o que é fé. E a Bíblia Sagrada, ela traz um tratado sobre fé. Está na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Como o autor trouxe na temática aqui do subtópico 1 do tópico 3, tratando especificamente do exemplo dado em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 5, que trata das promessas de Abraão, nós pegamos aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, dizendo que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber onde ia, ou seja, pela fé. Ele creu na promessa,
E nós discutimos na lição passada que Abraão, ele chega em dado momento, ele titubeia, ele tem dúvidas acerca do cumprimento da promessa. Então, ele tem um filho, que é Ismael, que não era o filho da promessa, demonstrando, materializando aquele titubeio ali quanto à sua fé. Mas, de fato, as promessas de Deus se cumpriram. E o autor traz em Gênesis, no capítulo 25, versículo 1, sobre isso. Mas não só o fato circuncidado aqui, circunscrito, na verdade, a Abraão. Nós vemos aqui no versículo 11, do capítulo 11 de Hebreus, que pela fé também a própria Sara recebeu por ser mãe, não obstante a sua avançada idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ainda nesse tratado acerca da fé, em Hebreus, no capítulo 11, nós verificamos lá no versículo 17 ainda do capítulo 11, que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. E ainda em Hebreus, no capítulo 11, diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, quando nós falamos sobre crer nas promessas, nós estamos falando de tomar posição, de assumirmos uma posição. Nós temos discutido ao longo dos trimestres, pastor Amarildo, pastor Elias, que amar é uma opção, que perdoar é uma opção, crer também é uma opção, é você tomar posição. Nós sabemos, bem verdade, que devido aos grandes problemas que nós enfrentamos, aquelas promessas que nós recebemos, o período temporal em que elas não são cumpridas, nos fazem cairmos em alguns devaneios. Nós não estamos falando em desvio, sair do corpo de Cristo, nada disso. A fraqueza realmente que acaba nos abatendo por conta daquela promessa que não fora cumprida. Mas nós discutimos já aqui nesta bancada que há tudo para que se cumpra, há todo tempo para que se cumpra, há um tempo certo para que se cumpra. Quando nós vemos, não só nos escritos de Hebreu, nós vemos em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, assim, já do ponto de vista devocional, do ponto de vista prático, quando nós estamos enfraquecidos, quando nós estamos adormecidos, quando o nosso crer está enfraquecido, é necessário nós buscarmos fundamentos no que está escrito na palavra de Deus. Além do mais, pastores Elias, Epaminondas, pastor Amarildo, o princípio do crer, o princípio da fé, é ensinado também pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós verificamos em Marcos, no capítulo 11, dos versos 22 ao 24, o Senhor Jesus vai dizer que a fé ela é um poder capaz de movimentar montanhas. Então, nós vemos ali, claro, do ponto de vista metafórico, do ponto de vista comparativo, que a nossa fé ela pode muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Mas não só isso. Nós vimos nos escritos de Paulo, em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, que a fé é um meio de salvação. Nós vemos que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A fé é o canal pela qual nós recebemos a graça salvadora de Cristo. A graça que é preveniente, mas a fé é esse canal que nos leva à salvação. Portanto, esse crer é um pilar fundamental da vida do crente e que não deve ser só pesado, não deve ser esquecido, não deve ser relativizado. Como nós dissemos, o principal inimigo da promessa certamente é o contexto temporal, o fenômeno temporal. Em que tempo que vai se cumprir? Ainda não se cumpriu, está demorando, mas o certo é que nós vimos em Gênesis no capítulo 12, na aula passada, em Gênesis capítulo 25 hoje, que as promessas de Deus, elas não falham porque Ele zela pela sua palavra. Muito bem. Pastor Elias Gomes, nós estamos falando de promessas que são condicionais, ou seja, exige-se que se faça algo que tenha tal comportamento para que se alcance essas promessas condicionais. E, dentre elas, já ouvimos aqui, é necessário, é preciso crer, e agora a fidelidade, é preciso ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, Apocalipse 2:10. E aqui o comentarista ele citou dois exemplos, dois personagens, mas existe, né, pastor Marido, dezenas de personagens que poderíamos passar aqui o programa inteiro falando sobre homens e mulheres de Deus que foram fiéis. Fale sobre isso. Com certeza, pastor Epaminondas, é mais uma promessa
que, aliás, algumas promessas nós vemos, inclusive na lição passada nós estudamos 2 categorias de promessas, as incondicionais e as condicionais, e nós vemos que as promessas condicionais, elas sempre são acompanhadas pela partícula se. Se. Geralmente está embutido ali na proposta de promessa, quando o Senhor diz, se eu me levantar contra uma determinada nação, e esta nação se render, esta nação se arrepender, então eu me arrependerei do mal que falei contra esta nação, e etc. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha, apesar de ser povo, que se chama pelo nome dele, mas aí ele estabelece as condições, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, então nós vemos que são as condições. E a fidelidade é um outro fator primordial na vida do crente. E o que é fidelidade? É essa manifestação de comprometimento. Quando alguém é fiel, tem que ser fiel a quê? Ou a quem? Então, aqui está se falando de forma absoluta, ser fiel a Deus e ser fiel à sua palavra, e as outras fidelidades, por assim dizer, são consequências dessas fidelidades que nós devemos primeiramente ou primariamente direcionar-se a Deus. E manter-se fiel é manter dentro de um comportamento que corresponda àquilo que Deus espera de cada um de nós. E ser fiel é algo que deve ser tão intrínseco à vida cristã, de modo que, muitas das vezes, o crente, quando se vai fazer referência, aliás, muita gente, instituições, quando se vai fazer referência àqueles que integram o corpo de Cristo, chamam eles de fiéis, porque já se subentende que ali são os fiéis. E Deus, Ele quer que nós sejamos fiéis, Ele espera que nós sejamos fiéis. O comentarista vem falar aqui sobre Jó e Daniel. Por quê? Porque eles passaram por situações absolutamente extremas, adversas, e mesmo assim, a fidelidade deles era tão legítima, era tão real, que são nessas situações adversas, essas situações de provação, de tribulação e de adversidade, que nós temos a nossa fidelidade provada, experimentada, testada. Imagine uma pessoa da qual o próprio Deus se propõe a testemunhar para o seu maior desafeto, por assim dizer, para o seu maior inimigo. Deus se propôs a testemunhar sobre a vida de Jó. Tens visto o meu servo fiel? Uma das características, então, da vida cristã de Jó era fiel. Claro, eu estou colocando esse termo cristão aqui, ele tinha uma vida cristã, claro, para o nosso contexto, mas uma vida de fidelidade a Deus. Então, Daniel, quando foi levado e estava no meio de uma nação pagã, estava no meio de um povo de uma cultura diferente e totalmente antagônica à sua, mesmo assim ele se manteve fiel diante de decretos que o fariam com que ele, digamos que, cometesse abominação ao Senhor. Ele se manteve fiel. Então, o verdadeiro fiel, ou aquele que é movido por uma legítima fidelidade, independentemente das circunstâncias às quais ele é submetido, ele mantém-se correspondendo com aquilo que se espera da parte dele. E quem espera? Deus, em primeira instância, Deus espera que nós sejamos fiéis. E essa fidelidade, ela não é temporária, ela não é efêmera, ela não é por um período de tempo da nossa existência, não. Ela é até que a morte chegue na nossa tenda. Então, até que a morte chegue na nossa vida, o Senhor diz ser fiel até a morte. Então, a morte é o limite do exercício da fidelidade que nós devemos ter a Deus, para que as promessas dele se cumpram cabalmente na nossa vida, como já estudamos aqui ao longo deste programa. Muito bem. Pastor Amarildo, 3 condições para viver as promessas de Deus. A primeira, crer. A segunda, ser fiel. Pastor Amarildo, e a terceira condição aqui é obediência a Deus. É preciso obedecer a Deus. Eu quero louvar a Deus pela
exposição do pastor Elias, do evangelista Wallace, com relação ao crer e ao ser fiel. Eu creio que espera-se dessa pessoa que crê, que é fiel, que seja obediente. Esses homens que foram nomeados aqui, eles creram, eles foram fiéis e obedeceram. É claro que aparece aqui, embora o nome dele não esteja aqui constando, mas leva-nos a crer pelo texto, que é 1 Samuel 15, 22, que é o rei Saul, que não foi obediente às ordens de Deus. Ele deveria esperar o profeta para oferecer o sacrifício, mas no desespero ele resolve assumir a posição de sacerdote, não podia. Ele era apenas um comandante do exército. E o Senhor o reprova. Samuel diz para ele que teria Deus tanto prazer em sacrifícios, melhor é obedecer do que sacrificar. A ordem de Jesus, ela foi obedecida pelos apóstolos. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós precisamos, eu quero dar ênfase a isto, aos irmãos que nos ouvem, nós precisamos do poder do Espírito Santo. De uma certa forma, eu acho que a comunidade cristã tem se restringido justamente o que o senhor falou, ao falar em línguas, ao reteté, aviãozinhos, e a obra suprema, que é a evangelização, a conquista de almas, o propósito para o qual Jesus veio. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, nós precisamos, o que vai fazer com que a igreja, incendiar a igreja com esse fervor para buscar as almas perdidas, é o poder do Espírito Santo. Eu quero concluir, pastor Epaminondas, lendo um texto de um livro do Charles Spurgeon. Eu achei lindo. Ele diz o seguinte: a não ser que o Espírito Santo abençoe a palavra, nós que pregamos o Evangelho somos os mais miseráveis dentre os homens por tentarmos uma tarefa impossível, se tentarmos de nós mesmos. Ele diz: entramos em uma esfera onde nada senão sobrenatural adiantará. Somente o sobrenatural vai realmente ser eficiente e trazer resultados. Se o Espírito Santo não renovar os corações de nossos ouvintes, nós não podemos fazer. Se o Espírito Santo não os regenerar, nós não faremos. Se Ele não enviar a verdade para habitar nossas almas, nós estaremos falando como aos ouvidos de um cadáver. Será sem efeito. Nós precisamos deste poder. Os profetas foram cheios do poder. Eles realizaram grandes obras, afirmo mais uma vez, por causa do poder do Espírito Santo na vida deles. Esse Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, está à nossa disposição. Mas nós precisamos, encarecidamente, buscar esse conhecimento do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo através da palavra. Jesus disse aos seus discípulos: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. À medida que nós lemos, o Espírito Santo vai inundando o nosso ser, vai iluminando a nossa mente, nós vamos passando a compreender realmente o propósito do Evangelho. E uma vez entendendo o propósito do Evangelho, seremos eficazes para a nossa tarefa. Pastor Epaminondas, me permita um comentário, deixa eu complementar claro. Essa lição maravilhosa de hoje. Nós temos discutido acerca dessa promessa, da obediência, de nós sermos fiéis, é necessário que nós crermos. E eu estava olhando aqui, procurando um texto sagrado para fundamentar o que nós dissemos anteriormente. Na 2 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. E eu lembrei das nossas infâncias. Certamente vocês lembram, vocês estiveram no mesmo contexto que eu. Quando os meus pais me prometiam, meu pai ou minha mãe me prometiam um presente, eu ficava naquela confiança: eu vou receber esse presente. Eu não sabia quando, se era no meu aniversário ou se era no Natal, mas eu confiava que eu iria receber. Mas aquela confiança demorada, aquela promessa demorada. Mas, pastores, quando eles me prometiam uma taca, era certa, pastor Elias, que ela ia acontecer no dia exato, na hora marcada. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que ter a intenção, o raciocínio de que nós temos que pensar na promessa do prêmio, mas na advertência da reprimenda.
o crer, o obedecer, o ser fiel, nós estamos trabalhando em cima de uma promessa, mas a partir do momento que nós somos desobedientes, a taca prometida, certamente ela vem no dia certo, na hora marcada. Que maravilha, que bênção. Certamente, né, pastor Marildo, virá da parte do Senhor para aqueles que cumprirem, que viverem a sua palavra, que crerem, que forem fiéis, que obedecerem ao Senhor, receberão as promessas. Mas os que não assim fizerem, os desobedientes. É Romanos 11:22, Paulo diz: tem a bondade e a severidade. Virá. Os dois acontecem. Exatamente. Vamos resumir esse tópico da lição com as seguintes palavras. Segundo as Sagradas Escrituras, é necessário a igreja, fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical, sempre agradecendo a Deus por sua vida. Esperamos por você na próxima semana. Iremos estudar a promessa de Deus e a obediência. A relação dessas duas expressões aqui serão melhor detalhadas na próxima lição. Iremos falar sobre promessa e obediência. Você tem já um encontro marcado conosco, tá bom? Na próxima semana nós estaremos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Obrigado a todos que fazem parte desta programação. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos que trabalham aqui na produção do programa, agradecendo a Deus pela vida também de todas as professoras, coordenadoras de Escola Bíblica Dominical, os professores, os nossos companheiros pastores que trabalham aí na base, nas congregações. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O nosso pastor Salles, o nosso querido pastor, que nós sempre aqui declaramos é o grande idealizador dessa obra. E os nossos comentaristas, a nossa gratidão eterna. Vocês toda semana estão aqui, né, contribuindo com o reino de Deus, ajudando os nossos professores a prepararem suas aulas, e isso é uma dádiva do Senhor, que Deus deu a vocês, e certamente haverá galardão aqui e lá, a vida eterna. Deus abençoe vocês. Vamos encerrar com a oração. Pedir ao pastor Elias Gomes que assim nos despeça. Bendito Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, teu zelo, tua fidelidade, Senhor, ser conosco, ó Pai, em tudo. Nós te pedimos que tu venha continuar abençoando teu servo, ó Pai, pastor Amarildo, sua família, pastor Epaminondas, ó Deus, toda a sua família, bem como o evangelista Wallace, toda a sua família, o nosso pastor presidente, pastor Salles, ó Deus, sua família. Deus, que tu venhas contemplar cada um dos lares, ó Deus, nos quais estão agora os telespectadores, ó Pai, os irmãos, as irmãs que estão nos assistindo, que a tua bênção também os alcance. Deus, ser conosco e continua nos guardando, nos direcionando, ó Pai, nos inspirando conforme o teu querer e a tua vontade. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.